boa tarde. Falamos ao vivo do estúdio do Centro de Produção de Rádio e Televisão do Senac, no Rio de Janeiro. Nesta teleconferência está em debate um tema bastante polêmico para todo o pessoal de educação, que é a avaliação da aprendizagem. Nosso programa está sendo transmitido para os mais de 400 pontos que formam a rede Sesc-Senac de teleconferência. O debate de hoje terá 2 horas de duração e será dividido em 2 blocos. No primeiro bloco, os palestrantes farão suas exposições, seguidas de um intervalo de 10 minutos. O segundo bloco será dedicado aos comentários e às suas perguntas. A sua participação é fundamental. Envie suas perguntas por fax para o número 0800 23 0220, por telefone para o número 0800 25 62 72 ou ainda pela internet para o endereço eletrônico teleconfsesc, tudo junto, @senac.br. O foco da nossa discussão é o papel da avaliação no processo educativo. Cada vez mais questionamos a importância excessiva que o sistema escolar tem dado a provas e notas que classificam os alunos. Passamos a apostar na avaliação como prática contínua que informa e propõe mudanças de rumo na trajetória da aprendizagem. Nosso encontro hoje aqui tem como objetivo provocar o debate sobre essas e outras questões ligadas à avaliação. Para participar da teleconferência Avaliação da Aprendizagem, contamos com a presença da professora Maria Tereza Esteban, da Universidade Federal Fluminense, do professor Cipriano Carlos Lucchesi, da Universidade Federal da Bahia, e da professora Jussara Hoffmann, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje a gente vai começar diferente. Vamos fazer uma pergunta básica para aquecer o debate logo no início aos 3 palestrantes simultaneamente. A pergunta é a seguinte: o que é avaliação na concepção de cada um de vocês e qual a importância da avaliação no processo de ensino e aprendizagem? Professora Maria Tereza, por favor. Bom, a avaliação é um processo social, não é um processo fundamentalmente escolar, embora se realize com grande ênfase na escola, seja um processo bastante relevante nas relações que a escola vai estabelecendo. E a avaliação educacional, como parte dessa dinâmica ensino-aprendizagem, do meu ponto de vista, é um processo de reflexão crítica sobre essa própria relação, sobre essa dinâmica, sobre o processo pedagógico como uma atividade humana que vai sendo constituída no âmbito de diversas relações sociais. Então, em nenhum momento, a avaliação pode estar, a avaliação escolar, a avaliação realizada no contexto pedagógico, pode estar dissociada da dinâmica social e dessas tensões, dessas relações, dessas possibilidades que a sociedade vai constituindo, vai elaborando, vai impedindo, vai promovendo e que vai estar dialogando com as práticas escolares o tempo todo. Do ponto de vista da aprendizagem, me parece que a avaliação tem importantes contribuições para uma melhor compreensão do processo de ensino-aprendizagem, para uma melhor compreensão da dinâmica que vai se estabelecendo em cada sala de aula, para cada sujeito que participa, para aquele coletivo e, sobretudo, a avaliação pode promover um intenso diálogo entre esses sujeitos, de modo a contribuir para que haja uma contínua e permanente ampliação dos conhecimentos que circulam na sala de aula. Professor Lucchesi, por favor. Eu incorporaria aquilo que apresenta a Maria Tereza e acrescento alguns detalhes, né, do meu ponto de vista, que seriam importantes para a compreensão da avaliação e do uso mesmo na prática cotidiana do ensino e da aprendizagem. Eu começaria por distinguir, às vezes nós falamos assim, avaliação tradicional e avaliação, né? Eu começaria por distinguir isso. Não existe avaliação tradicional e avaliação contemporânea, por exemplo. O que existe é exame e avaliação. Então, eu gostaria de distinguir essas 2 coisas porque pode nos ajudar funcionalmente a compreender e a praticar, né, a avaliação. Então, o que caracteriza o exame? O exame, que é a nossa forma tradicional de trabalhar na sala de aula, dos últimos 400 anos de educação da modernidade, então vem trabalhando com isso, né? E o que caracteriza o exame? 2 coisas fundamentais caracterizam o exame. Um é que ele é classificatório, né?
qualquer exame classifica em, no mínimo, aprovado e reprovado. Mas, como tem as escalas de notas, por exemplo, de 0 a 10, as escalas de qualidades, inferior, regular, bom, superior, etc., tem um ponto de aprovação e de reprovação. Então, classifica. A segunda característica é que, sendo classificatório, obrigatoriamente o exame exclui, na medida que alguns são incluídos e muitos são excluídos. Isso foi o que nós vivemos até agora e estamos vivendo na escola, estamos vivendo no meio social. Então, o que caracteriza o exame é a exclusão. A avaliação se caracteriza por duas outras coisas diferentes. Enquanto o exame é classificatório, a avaliação é diagnóstica. Ou muitos outros adjetivos que são utilizados, dialética, dialógica, mediadora, formativa, etc, etc. O que significa isso? Significa que a avaliação diagnostica para fazer uma intervenção de melhoria, né? E a segunda característica fundamental da avaliação é que enquanto o exame exclui, a avaliação inclui. Então, se nós olharmos esses dois blocos, o exame e a avaliação, nós vamos observar o seguinte, que o exame trata do passado, daquilo que já aconteceu até agora. Então, eu classifico o educando de como ele se desempenhou do passado para aqui. E a avaliação trabalha daqui para o futuro. Como é que o educando pode ser reorientado, retrabalhado para ele chegar a um ponto chamado de satisfatório da aprendizagem. Então, são duas coisas distintas. Para a gente trabalhar com avaliação, eu acho que nós precisamos primeiro compreender o que é exame, separar o que é exame e começar a fazer um outro caminho, que é o caminho da avaliação. A segunda coisa que eu queria colocar rapidamente é de que a avaliação, ela serve a uma concepção pedagógica, né? Então, eu poderia trabalhar com a avaliação de uma forma autoritária, se a minha pedagogia é autoritária. Mas se eu tenho uma pedagogia emancipatória, eu vou trabalhar criativamente, emancipatoriamente. Então, eu acho que é fundamental a gente observar também que, aparentemente, a avaliação existe independente da pedagogia, mas a avaliação está comprometida com uma pedagogia, né? Então, para a gente trabalhar na perspectiva do futuro, eu tenho que ter uma pedagogia que sustente essa proposta. Professora Jussara, por favor. Bem, eu também enriqueceria, aprofundaria os conceitos já colocados. E gostaria de fazer as minhas colocações colocando alguns pontos, né, alguns posicionamentos, alguns princípios que se considera básico hoje em termos de uma avaliação formativa, uma avaliação mediadora, né? Três princípios pontuam esse processo que se busca hoje na escola. O primeiro deles é que toda avaliação se propõe a promover melhores aprendizagens. Enquanto, tradicionalmente, né, temos a avaliação centrada na análise de resultados finais sobre o desempenho do aluno, hoje buscamos um processo avaliativo que seja verdadeiramente uma intervenção pedagógica no sentido de promover aprendizagens significativas. O que isso irá envolver? Isso irá envolver uma série de retomadas, de ressignificações sobre essa prática. Daí o nome, daí a nomenclatura que eu utilizo há muitos anos de avaliação mediadora. Por que avaliação mediadora? A mediação significa fundamentalmente diálogo. Entre professor e alunos ocorre sempre uma mútua interpretação de sentidos. E justamente o papel do avaliador, né, é questionar-se permanentemente sobre tais sentidos. Como o aluno pensa, como o aluno age, como o aluno vive, quais são as experiências de vida, quais são os conhecimentos prévios que ele traz para essa realidade escolar, a partir de onde ele chegou a alcançar essa resposta, por que está tendo essa manifestação de aprendizagem. Fundamentalmente, a avaliação, então, como mediação, ela consiste nessa consciência, nessa tomada de consciência de que não se vê o que o aluno aprende, mas se interpreta aprendizagens. Cada avaliador percebe o aluno a partir de suas
dos seus próprios conhecimentos, suas próprias experiências de vida, seu repertório de conhecimento. E ele se posiciona diante do aluno com tudo aquilo que ele é, com tudo aquilo que ele sabe, né? Esse diálogo de ações, né, entre alunos e professores é que consiste no processo avaliativo. O aluno fala, o professor atua, o professor replaneja, flexibiliza a sua rotina escolar frente àquele contexto que está sendo analisado e permanentemente interpretado. Então, o processo avaliativo é fundamentalmente essa relação, né, que se estabelece entre educador e educando na busca de uma melhor aprendizagem de ambos, né, porque o professor está permanentemente aprendendo com os alunos, assim como os alunos estão aprendendo com o professor e com todos os outros alunos. Então, eu sintetizaria, digamos assim, em 2 conceitos fundamentais de uma avaliação formativa. O entendimento da mediação, como ela se dá, de fato, na sala de aula, e a essencialidade da interação. Nós não aprendemos sozinhos, nós sempre aprendemos com os outros. E nós, para aprender melhor, nós precisamos ter melhores oportunidades de aprendizagem, e este é o papel essencial do professor enquanto avaliador. Vamos por aí, então. Professora Maria Tereza, qual é o papel exatamente do professor nesse processo de avaliação? Quais são os parâmetros que ele deve utilizar para alcançar o seu objetivo e avaliar com justiça e com bons resultados, da forma mais criteriosa e inteligente possível, o desempenho do aluno? Bom, eu considero que o professor, ele tem, eu vou concordar com a Jussara, de que ele tem fundamentalmente um papel de mediação, não é? Porque ele vai estar percebendo através dos sinais que o aluno vai produzindo, sejam as respostas dadas, seja o seu comportamento, seja as suas práticas, as suas possibilidades, as suas impossibilidades, ele pode ir acumulando informações que vão contribuir para que ele vá compreendendo como é que é o percurso que o aluno está realizando. Na medida em que ele vai tendo compreensão desse percurso, ele então pode ir estabelecendo processos, práticas, propostas, atividades que possam ser mais favoráveis a cada aluno individualmente na sua sala de aula e ao conjunto de alunos que compõem a sala de aula. Então ele vai tendo esse papel de recolher informação, trabalhar a informação e articulando o que o aluno traz com as suas proposições e constituindo um projeto de trabalho que vai favorecendo a aprendizagem do aluno. Como é que ele incorpora esse estoque de informações à avaliação? Como é que funciona isso? Pois do meu ponto de vista, a avaliação é exatamente o processo de estar recolhendo essas informações e trabalhando com essas informações, né? Ressaltando sempre o que também a Jussara já colocou, que o professor interpreta essas informações. Então, daí o que nós vemos muitas vezes, que professores diferentes, falando de um mesmo aluno, falam de coisas diferentes. Porque eles estão vendo, eles estão percebendo nesse aluno, realmente, aprendizagens diferentes, processos diferenciados, porque a avaliação é sempre dialógica. O professor, quando avalia, ele não avalia apenas o aluno, né? Ele também se coloca no processo de avaliação. Ele avalia o conhecimento do aluno, mas ele também coloca o seu conhecimento nessa relação, ele também expõe o seu conhecimento nessa relação. Então, esse, para mim, é o papel fundamental do professor, articular esse diálogo que se realiza na sala de aula, de modo que esse diálogo possa ser o mais participativo possível, que cada um possa expressar ao máximo o seu percurso, para que ele possa ir articulando também um processo pedagógico mais favorável a todos, né? Que possa ajudar a todos e cada um a ampliar suas aprendizagens. Professor, o senhor estabeleceu a diferença entre exame e a avaliação tem sido responsabilizada pelo fracasso escolar. Como é que se dá essa virada e se transforma a avaliação aí num fator de sucesso no desempenho do aluno e nos resultados da escola? Então, eu acredito que uma coisa importante a observar é o seguinte: a tradição dos exames é uma tradição que aposta no insucesso, né? Então, alguns educandos vão ser admitidos, vão ser aprovados e muitos vão ser reprovados, né? Na
numa tradição que nós começamos a querer criar uma cultura nova, que eu acho que é a cultura da avaliação da aprendizagem na escola, a ideia de que se a avaliação for executada adequadamente, no sentido de acompanhamento do acompanhamento dos resultados que ocorrem na sala de aula, e aí não é resultado só do educando, como lembrava a Maria Tereza, mas é da escola, né? Da sala de aula, incluindo aí o educador e o educando. Então a questão é a melhoria da aprendizagem. Então, o que poderia ser feito, a meu ver? Em primeiro lugar, levar em consideração a complexidade da sala de aula. A sala de aula tem os educandos com sua vida emocional, sua cultura, sua experiência. Do outro lado tem o educador com a sua cultura, sua experiência. Do outro lado tem o espaço físico, que pode ser adequado ou inadequado. Tem por detrás disso, tem a direção da escola, a instituição escolar, que são fatores que interferem na aprendizagem. Então, no passado, eu acho que nesse país se pensa assim ainda, o único responsável pelo fracasso escolar é o educando. Não é o professor, não é a escola, não é o secretário de educação, não é o ministro da educação, não é o presidente da república, é o educando que é o responsável. Então, como é que a avaliação poderia atuar para a melhoria dessas condições? Levando-se em consideração que o que importa é a aprendizagem, usar os diversos recursos que estão disponíveis. Hoje nós não precisamos abandonar nenhum recurso que já esteve disponível, teste, questionário de perguntas, monografia, redação, hoje acrescentando-se os dossiês, portfólios, etc, etc. Todos esses recursos para quê? Para diagnosticar como é que está o desempenho da aprendizagem nessa sala de aula. E isso, a meu ver, tem que ser feito intermitentemente. O que tem acontecido hoje na educação? É que se fala em nome da avaliação, é qualquer coisa. Então, o educando aprendeu, não aprendeu, tá bom. Se ele se investiu, não investiu, tá bom. Se ele manifesta um conhecimento adequado, tá bom. Se ele não manifesta, também está bom. Então, isso é dito em nome da avaliação. Isso não é avaliação. A avaliação é um ato rigoroso de acompanhar a aprendizagem dos educandos. Melhor, o resultado da aprendizagem. Não só do educando, mas desse complexo de elementos que estão envolvidos na aprendizagem. Professora Jussara, que cuidados a gente deve ter quando discute avaliação na área da educação profissional? Bom, um dos grandes saltos qualitativos, né, do processo avaliativo dizem respeito justamente a uma análise mais consistente das manifestações de aprendizagem do aluno, seja através de tarefas, seja através de uma atividade prática, do manuseio de um equipamento, mas mais do que isso, né, uma visão de conjunto de aprendizagens, nós estarmos atentos a duas condições para se falar de uma avaliação formativa. A primeira questão é a questão da análise das múltiplas dimensões de aprendizagem, que estarão presentes principalmente numa educação profissionalizante, né? Nós estaríamos aí falando, talvez, num conhecimento complexo, numa pedagogia por competências também, no momento em que nós pensarmos em aprendizagens múltiplas, né? Como se dá a aprendizagem? Quer dizer, o aluno aprende informações, ele aprende a aprender no momento em que ele se envolve na tarefa, ele aprende a fazer no momento em que ele efetiva essa prática, ele aprende a ser e a conviver no momento em que ele participa, ele colabora. E todas essas aprendizagens, elas não se dão num único momento, nem numa única direção. Em primeiro lugar, não se dão num único momento. O aluno realiza todas essas, ou seja, tem manifestações em todos esses sentidos ao longo de um processo, ao longo de um tempo. Então, é a condição de uma avaliação no sentido longitudinal do termo. Nós acompanhamos percursos individuais não pontualmente, nós acompanhamos percursos individuais no conjunto das aprendizagens, no conjunto dos fazeres desse aluno, tá? Então, é preciso que esse olhar do professor seja extenso. Seja intenso, seja curioso e seja extenso, né, no sentido de estar intervindo em todas essas também, em todos esses momentos. Num segundo sentido,
da análise qualitativa do processo avaliativo, nós temos que estar atentos aos diferentes jeitos de aprender, os diferentes jeitos de ser e de viver de cada um deles. Se nós colocarmos os pés no chão, digamos assim, né, falando uma linguagem bem simples, né, um aluno que elabora um relatório de uma prática realizada. Esse relatório ele poderá ser mais ou menos completo, ele poderá ser mais ou menos rico em dados, ele poderá ser mais ou menos preciso em termos de um vocabulário utilizado. E essa riqueza, essa diversidade, ela vai estar presente de jeitos diferentes em cada um dos alunos. Então, hoje o que nós estamos buscando é fugir aos critérios precisos, aos critérios objetivos, aos parâmetros mensuráveis, porque essa diversidade, essa riqueza do conhecimento, ela não é passível dessa precisão, dessa objetividade. Ela é rica, ela é complexa, ela é dinâmica. Então nós precisamos perceber esse conhecimento do aluno também nessas dimensões qualitativas, da coerência, da precisão, da riqueza do conhecimento, não é? E justamente intervir no sentido das suas necessidades, dos seus avanços e conquistas, também diferentemente. Para quem está nos assistindo e não teve até hoje a oportunidade de fazer uma reflexão sobre os aspectos que vocês estão levantando aqui, e tem essa função de educar, está em sala de aula, não está antenado com outras práticas de avaliação que não os exames, por onde começa a virada? Quer dizer, como é que você começa a mudar o seu procedimento, como é que você interage com a comunidade escolar, como é que se dá esse processo, no seu início, seu despertar, digamos assim? Bom, eu acho que o início é sempre o diálogo com o aluno. E muitas vezes é o aluno que nos obriga, mesmo quando estamos limitados ao exame, frequentemente não estamos limitados ao exame, porque o diálogo com o aluno vai nos trazendo uma série de questões, não é, que nos mostra a insuficiência daquele instrumento. Nós até podemos nos manter dentro do exame, tanto por convicção, tanto porque não sabemos fazer diferente. Mas frequentemente nos deparamos com a insuficiência desse instrumento, dessa modalidade, desse processo, porque o aluno vai nos sinalizando. Então, eu acho que o professor tem que estar bastante atento para aquilo que o aluno dele está trazendo. E volto a dizer, para aquilo que o coletivo está organizando, né? Como é que aquele coletivo está se relacionando com o processo pedagógico que está sendo proposto pelo professor. Eu acho que a partir daí nós vamos podendo perceber na nossa sala de aula quais são as questões relevantes ali naquele contexto, né? E isso vai gerando uma possibilidade, então, de questionamento da minha prática como professora, não apenas como professora que avalio, né, mas como professora que tem a avaliação comum, uma das suas atividades cotidianas, e vai me inserindo num contexto mais amplo, porque eu também tenho que me deslocar para que eu possa dialogar com esse aluno, compreender, ouvir o que ele está me dizendo, é preciso também que eu me desloque um pouco desse lugar. Né? E aí essa complexidade da sala de aula vai aparecendo, porque muitas vezes o exame oculta essa complexidade, produz uma linearidade artificial. Na medida em que eu vou ouvindo essas muitas vozes, né, vou percebendo esses muitos movimentos, essa dinâmica, essa complexidade que existe ali, naquele pequeno grupo que compõe a minha sala de aula, eu posso ir percebendo questões significativas para estar transformando essa prática. Isso requer, eu imagino, algum planejamento, ou bastante planejamento. O professor é sabido, não trabalha só em sala de aula, trabalha em casa, trabalha nas férias. Qual é a relação entre planejamento e avaliação? Antes de colocar essa questão, eu quero entrar um pouquinho na fala de Maria Tereza, no sentido seguinte, tem um ditado popular no Brasil que diz assim, ninguém dá o que não tem, não é? Então, muitas vezes, nós educadores vamos tentar utilizar recursos da prática da avaliação, ou recursos de uma possível prática de avaliação, mas nós mesmos não mudamos internamente. E aí, então, a gente até às vezes ensina a prática da avaliação, mas não pratica a avaliação.
Então, muitas vezes eu ouço nas universidades, falando de avaliação, com os alunos das universidades, especialmente os alunos de didática. Então, eles dizem assim, mas a professora de didática ou o professor de didática estudou os seus textos da Jussara, do José Eustáquio Romão, etc, etc, etc. Mas na hora de praticar a avaliação, ela praticou exame. Né? Então, o ditado popular, ninguém dá o que não tem, é verdadeiro no sentido assim, de que para trabalhar com avaliação, eu preciso ter um cuidado interno comigo mesmo, né, de eu estar mudando esses padrões de exclusão para um padrão de inclusão. Né? E aí, dentro dessa perspectiva, falando dessa questão que você coloca da relação entre planejamento e avaliação, então, o que é o planejamento? O planejamento são decisões que eu tomo, né? Decisões de como vou praticar a educação, como vou praticar a avaliação, como vou praticar o ensino, coisa semelhante. Se eu não tiver por detrás convicções teóricas, ou convicções conceituais, ou convicções valorativas, né, a respeito de como eu vou fazer essa prática de ensino, eu vou fazer um planejamento formal. Preencho um formulário com objetivos, atividades, tempo, etc, etc, mas isso não faz sentido. Por isso, então, aí nós vamos praticar isso que nós estamos chamando de avaliação e vamos estar exercitando o nosso padrão antigo de exame em vez de estar trabalhando com avaliação. Então, a articulação para mim entre planejamento e avaliação vai depender disso. Qual é a concepção pedagógica que eu tenho, né, que ela sustenta a minha prática de avaliação? Que ela, se eu tenho uma perspectiva de que o educando pode melhorar, ele muda, ele cresce, ele se movimenta, se eu trabalhar com ele, eu vou conseguir trabalhar com avaliação. E vou fazer um planejamento do ensino e da avaliação articulado dentro dessa perspectiva. Mas se eu digo assim, eu vou trabalhar com avaliação, mas a concepção pedagógica que eu tenho é uma concepção clássica, não diria nem clássica, tradicional, que é melhor, né? Que eu acredito que o educando tem que estar pronto aqui agora. Se ele não estiver pronto aqui agora, ele está excluído, não vou trabalhar com avaliação nunca. Não é? Então, o que tem que sustentar a avaliação é a teoria pedagógica que se traduz através de um planejamento para a execução da ação. Se não houver essa articulação entre essas duas coisas, o que vai ocorrer é que eu estou tentando trabalhar com avaliação usando um recurso teórico que não sustenta a prática da avaliação. A nossa concepção social, familiar, religiosa, social, política, etc., é de exclusão. Então, o pai exclui, o menino, você não vai namorar no sábado porque você fez isso. É exclusão, não é? Não tem diálogo. Aí a gente vê na política, o Congresso faz isso, ou eu baixo uma medida provisória, né? É de exclusão novamente. Então, a mentalidade nossa é de exclusão. Para eu trabalhar com avaliação, eu tenho que ter uma pedagogia da inclusão, né? A avaliação é includente e aí quem está nos assistindo está percebendo, bom, a turma é a soma de partes que devem ser consideradas nas suas especificidades, etc. Eu tenho uma soma de indivíduos que eu devo considerar, cada caso é um caso. Agora, como é que se concilia o interesse do grupo com o interesse de um determinado indivíduo que eventualmente esteja revelando, através da avaliação, problemas? Como é que se faz isso? Bem, eu vou continuar, inclusive, o tema entre planejamento e avaliação, que eu acho que estarei respondendo justamente a tua pergunta, né? Eu costumo fazer uma pergunta aos professores que talvez explique melhor essa questão. Eu pergunto, quem acompanha a quem? É o professor que acompanha os alunos ou os alunos acompanham o professor? Então, muitas vezes o professor de fato diz que o seu planejamento é flexível, né? Que ele ajusta o seu planejamento, mas muitas vezes não tendo por foco o aluno, mas por um dito, digamos, suposto sucesso alcançado em suas atividades. Ele chegou ou não, né, a um determinado ponto que ele esperava, né? E justamente essa pergunta leva à questão que tu estás colocando, como trabalhar com essa diversidade, né?
Esse quem acompanha quem questiona justamente o professor sobre os tempos dos alunos de aprender, né? Os diferentes jeitos de cada um aprender. Se nós temos uma visão arraigada em avaliação, né, de que avaliar é, até então, avaliar é responder se o aluno aprendeu ou não aprendeu, né, nós assumimos uma determinada postura. Mas se nós viramos esta página de nossa história em educação, né, e temos a confiança de que sim, todos aprendem com melhores oportunidades de aprendizagem, então nós já não temos mais que responder esta pergunta: aprendeu, não aprendeu? Que pergunta nós faremos agora? Qual é o jeito de cada um aprender? Né? E então sim passamos a olhar cada um, né, no seu tempo, na sua diversidade, na sua riqueza, no conhecimento que traz, né? Essa amplitude de olhar. Então isso é quem acompanha quem. O que isso tem a ver com planejamento? Nós temos rumo, sim. O professor faz suas propostas, o professor tem um norte a ser seguido, tá? Mas ele a todo tempo, né, ele ajusta esse seu andar, esse seu caminhar, né, ao grupo e ao indivíduo, né? É um jogo que se faz entre o individual e o coletivo. As tarefas individuais, as manifestações individuais, as ditas provas, são importantes, sim, são importantes. As tarefas escritas, principalmente hoje, com um grande número de alunos em sala de aula, são muito importantes, são uma forma do professor ler sobre a expressão de conhecimento desse aluno. Ele toma contato com esse aluno através dessa tarefa, num curso profissionalizante, numa universidade, no ensino médio, é a forma que ele tem de se aproximar das ideias desse aluno. Mas esse é um primeiro contato, esse é um primeiro diálogo, um diálogo mútuo em primeiro lugar, né, que dá abertura para um outro diálogo. Então é o jogo do individual para o coletivo, porque aquelas observações que ele faz sobre as diferentes formas de responder, os diferentes pensamentos, né, as dúvidas que os alunos apresentam, não é? Enfim, as faltas que eles trazem, isso tudo o remete a replanejar, a refazer, a intervir. Eu venho dizendo que não é tão importante a tarefa que eu faço quanto o que eu faço a partir da tarefa que eu fiz, né? E é isso que muda toda a questão do processo avaliativo. Quais seriam os exemplos concretos, estudo de casos, assim, o caminho das pedras, o pulo do gato? Quer dizer, como é que você operacionaliza os caminhos dessa avaliação alternativa ou complementar aos exames? Quer dizer, como é que se faz isso na prática? Eu li em algum lugar, por exemplo, isso seria uma das formas, me corrijam, porque os especialistas aqui são vocês. A sugestão do professor dizer assim: avalie você, autoavaliação. Me diga o que você acha do teu desempenho. Essa seria uma das alternativas. Eu queria ouvir um pouco de vocês esses caminhos da avaliação. Quais seriam? Autoavaliação vale? É um recurso válido ou não? Eu acho que a autoavaliação vale, mas é preciso que você tenha muito cuidado com a autoavaliação. Porque não adianta você dizer para o aluno o que você acha do seu desempenho. Porque possivelmente ele vai dizer aquilo que ele acha que eu acho. Né? Ele vai usar como padrão de referência o padrão que já está institucionalizado, que em geral é o padrão do professor. Então eu entendo que a autoavaliação é fundamental, mas tem que ter todo um processo para que o aluno vá também se preparando para realizar permanentemente essa autoavaliação. E tenha confiança de que ele deve se expor, deve de que ele ser pode aberto. se expor. Isso. Não é? Porque se nós trabalhamos na perspectiva da avaliação classificatória, se nós temos aí escalas, né, de notas ou de conceitos, o aluno fica sempre numa dúvida. Eu digo o que eu acho ou eu digo o que é melhor para mim? Né? Não sei, estou colocando aí um dilema que eu imagino que muitas vezes o aluno se coloque. Não é? Porque
tem aí não se mexe com muita frequência na ideia de que tem um padrão ao qual o aluno tem que atingir. Então, eu acho que nós temos que trabalhar a autoavaliação, mas com uma discussão coletiva dos padrões que estão sendo utilizados. Né? Com uma discussão coletiva de se é necessário ou não o uso de padrões. Né? Uma discussão coletiva de quais são os procedimentos que vão me ajudando a me conhecer melhor, a compreender melhor o meu processo, porque o professor vai se instrumentalizando, seja através do exame, através da observação, através dos trabalhos, ele vai criando mecanismos para ter informação. O aluno também precisa se instrumentalizar, ele também precisa ir aprendendo a coletar informações sobre o seu movimento, a perceber seu movimento em relação aos outros, a registrar, a analisar e a partir daí poder fazer uma avaliação do seu processo. Então, a autoavaliação não pode ser, do meu ponto de vista pelo menos, aquele dia que o professor chega e diz, então agora vocês vão escrever ou vão dizer o que vocês acham, né, como vocês se avaliam, ou que nota vocês se dão. A autoavaliação requer um amplo processo de diálogo, de negociação, de discussão, de embate muitas vezes, né, para que essa diversidade que compõe a sala de aula possa se expressar e para que os alunos possam perceber que eles podem se apresentar na sua particularidade. Fora a autoavaliação, temos outros exemplos assim de práticas nessa direção? Eu quero entrar um pouco nessa coisa da autoavaliação e depois tentar um outro exemplo. Repara, a questão da autoavaliação, hoje, ela está inserida nos preconceitos do exame. O que o exame faz? Ele aprova ou reprova. Aí você pede assim para o educando, se autoavalie. Ele se aprova ou se autorreprova, não é? A autoavaliação faria sentido se nós trabalhássemos num contexto, num clima de avaliação, onde o clima fundamental é da verdade. Então, se nós trabalhássemos num clima de verdade entre educador e educando, e não num clima de aprovar ou reprovar, vamos supor que eu colocasse aqui na mesa para o educando e dizer assim, olha, nós estudamos esses 10 pontos, sinalize aqui quais foram os pontos que você estudou e aprendeu, e quais você não estudou e por isso não aprendeu, quais você tentou estudar e não conseguiu entender. Qualquer educando pegaria e diria assim, o primeiro ponto eu não estudei, eu não aprendi, o segundo ponto eu estudei e não consegui aprender, esse eu aprendi, esse... Ele é capaz de dizer isso. Aí você faz um teste, 20 questões. O menino responde, ele termina de sair da sala de aula, você não pode ser o professor dele. Aí você pergunta, como foi no teste? Ele diz assim, foi mais ou menos, foi mais ou menos. Aí você diz assim, bom, quantas questões tinha o teste? Ele diz assim, tinha 20. Quanto você respondeu? Eu respondi 20. Aí então a gente pergunta assim para ele, mas cara, se você tinha 20 e você respondeu 20, você foi ótimo. Ele diz, espera aí é outra coisa. Saber das 20 questões, eu sabia 8. As outras 12, arrisquei, o colega me deu aqui uma colinha, o outro me deu aqui, eu fui inventando e respondi as 20. Repara como o exame não tem sinceridade, não tem verdade. Então, a autoavaliação, no contexto que a gente vive na escola hoje, do exame, ela não faz sentido, porque ela não tem sinceridade. Agora, se nós estivéssemos num clima verdadeiro de avaliação, onde educador e educando dialogam, onde eles se respeitam, onde eles trocam, onde eles fazem a mediação, como o Jussara sinalizou aqui, eu acho que aí sim a autoavaliação seria, vamos dizer assim, o recurso mais fundamental de avaliação, porque ele é a autocrítica, eu ter a autocrítica sobre mim mesmo, né? Eu acho que aí faz sentido a autoavaliação. E fora a autoavaliação? Sim, a outra aí é o segundo passo, né, que eu ia dizer assim, que eu ia dar um exemplo. A questão é que nós queremos trabalhar com avaliação utilizando a pedagogia tradicional. Vou dar um exemplo rapidinho. Numa escola eu vi alunos de 10 anos de idade, né, lá em Salvador. O tema era tabagismo. Como é que eu daria uma aula sobre tabagismo? Eu iria no quadro negro, diria tabagismo, conceito de tabagismo, doenças decorrentes do tabagismo, quanto gasta o Estado com tabagismo, etc, etc. Depois eu faria uma provinha, perguntaria assim, o que é tabagismo, quais as doenças, quanto custou, etc, etc. Meninos de 10 anos. foram estudar tabagismo. Aí então, vamos estudar tabagismo, vamos.
Onde é que a gente pode encontrar isso? Em jornal, revista. No dia seguinte, os meninos chegaram com um monte de papel. Estudaram, leram aquilo que eles puderam ler, meninos de 10 anos, né? Aí diz assim, e agora, o que a gente vai fazer com isso? Agora a gente vai saber quem fuma e quem não fuma. Pai que fuma, mãe que fuma, irmão que fuma, tio, professor. O que a gente vai fazer com isso? Vamos entrevistar essas pessoas. Como é que entrevista? Tem que fazer um roteiro. Então vamos fazer o roteiro da entrevista. Tem o roteiro na mão. Como é que eu entrevisto? Vamos treinar com outro colega antes de entrevistar o adulto. Aí fizeram isso tudo, entrevistaram os adultos. O que a gente faz com esses dados? Fizeram relatório, fizeram percentual, fizeram taxa, fizeram isso, fizeram aquilo. Terminado isso, então, e agora? Agora a gente podia fazer um ciclo de conferências para os meninos. Aí, quem vamos trazer? Trazer um pai, mas para a gente fazer o ciclo de conferência tem que fazer um programa. Quem que vem dia tal, etc. Organizaram, fizeram o ciclo de conferência. Terminado o ciclo de conferência, então se perguntaram assim, e agora? Agora a gente vai fazer uma campanha na escola contra o tabagismo. Aí fizeram jornal mural, outdoor, panfleto, o que mais? E adorando participar disso, sim, criando. Sim. Também. Quando mais eles esquecerão o que é tabagismo? Não foi dar uma aulinha lá e responder um teste, né? Eles construíram o conhecimento. Então, eu acho que a gente pode trabalhar com avaliação. Eu volto àquela questão. A avaliação está inserida num contexto pedagógico. Se a pedagogia for tradicional, da aula clássica, né, bem tradicional, não vamos conseguir trabalhar com avaliação. O que nós precisamos mudar é a arte de trabalhar com educando os conteúdos. E junto com isso vem a avaliação. A avaliação vai subsidiar ou vai servir para isso aqui. Né? Ao passo que no passado, a gente ainda pensa assim, ou nós pensamos assim, eu dou uma aula e cobro aqui. Não é uma dinâmica construtiva do conhecimento. Então, eu acho que passaria por aí uma coisa que podia ser muito, muito útil, muito interessante para nós todos, né? As tais chamadas pedagogia de projetos, né? Se chama assim. E o start desse processo, o professor que se entusiasma, alguém que está na função de educar, diz assim, agora é a minha vez, eu estou me sentindo desafiado, estou estimulado, vou fazer isso com os meus alunos, vou estar mais atento a isso. Aonde buscar subsídios, informações, exemplos, como é que ele se revoluciona e transforma a realidade do dia a dia dessa praxis assim, do ensino? Há muita gente fazendo por todo esse país, não é? Muita gente buscando, muitas teorias que fundamentam essa prática, esse processo. E eu gostaria, assim, de colocar algumas práticas que vêm sendo, digamos, desenvolvidas, né? Realmente há alguns fazeres, podemos dizer assim, mais cotidianos, né, que vem tendo um resultado bem interessante, né? Em primeiro lugar, eu diria que para desenvolver um processo dessa natureza, é preciso, em primeiro lugar, dispor o aluno, ou seja, proporcionar ao aluno a maior oportunidade possível de expressão de ideias, e isso individualmente. Então, há inclusive uma crença muito costumeira que a observação do professor é suficiente num processo avaliativo mediador, né? O que é um equívoco. Tá? Na verdade, a observação do professor ela pode ser genérica e superficial. Então, essas oportunidades de expressão de ideias do aluno, seja através de relatórios, seja através da sua manifestação oral, seja através de textos, e eu dou total e absoluta preferência aos textos, autor, aluno escritor, escrevendo muito sobre muitas coisas, né? Então, é uma condição fundamental. Sem a preocupação de agradar, é ele se expondo. Mais do que isso, uma pergunta exigente do professor, uma pergunta suficientemente problematizadora e intencionalmente feita. Uma clareza de por que estou fazendo esta pergunta naquele momento sobre este assunto, o que eu gostaria de entender sobre o que o aluno pensa, né? Então, uma pergunta que me leve a descobrir mesmo como este aluno está pensando sobre este assunto, que conceitos foram construídos, qual foi a evolução do seu conhecimento nessa área. Uma questão clara,
que eu digo ao professor questões breves que possam sugerir respostas longas. Porque então nós vamos ter que conviver com um segundo princípio que vem sendo buscado. Não é? Se eu proponho ao aluno uma questão que lhe permita oferecer a expressão própria do seu pensamento, eu terei muitas ideias diferentes num grupo, digamos, de 35 estudantes, ou muitos fazeres diferentes numa mesma prática, né? E então, este professor precisa ir além da correção. Não é uma questão de corrigir essa tarefa, mas é uma questão de uma análise multidimensional, como eu coloquei antes. Então, é preciso que eles analisem a questão dos objetivos a serem alcançados com aquela tarefa, a questão do aprofundamento do aluno naquela área de conteúdo, naqueles conteúdos, naquelas noções, a questão da pertinência de suas respostas, da coerência de suas respostas, a questão da expressão escrita, que é de uma natureza diferente do domínio daquela área, daquela noção. Então, uma análise qualitativa dessa tarefa a partir dessa interpretação do professor. Então, ao invés de corrigir, interpretar, né, situações e tarefas de aprendizagem. E, para além disso, o que é o mais importante, né, diversificar, né, o seu fazer pedagógico diante das suas observações frente a essas situações de aprendizagem. E diversificar no sentido de atender às diferenças do grupo. Né? Então, eu fiz uma mesma tarefa, eu propus uma mesma situação, uma mesma atividade prática, mas esses alunos respondem de jeitos diferentes. Bom, como eu vou dar sequência ao meu planejamento? Como será a aula do dia seguinte, né? Que subsídios eu irei trazer, que textos eu irei introduzir, qual será a minha atitude frente àquele aluno, de que forma eu posso compor trabalhos em grupo, trabalhos em parcerias, trabalhos de monitorias, e essas atividades têm sido tem tido muito sucesso, né? Professores da universidade, principalmente, trabalhando com parcerias, né? Alunos em dupla, um aluno que contribui com um colega num determinado assunto, não é? A troca, a interatividade, a discussão, o debate na aula sobre uma questão que foi problema para todos, né? E aí vocês conversavam sobre autoavaliação. Né? Este é o próprio processo de autoavaliação, né? Quando o aluno pede ajuda, quando o aluno pergunta, quando o aluno debate suas ideias, quando o aluno vem ao professor e pergunta, por favor, me ajuda, eu não entendi, que livro eu posso ler sobre isso, não consigo realizar essa prática. Quando o aluno expressa a sua dificuldade no fazer ou numa área de conhecimento, ele está se autoavaliando no sentido de auto-interpretar o seu momento de aprendizagem. Isso é uma autoavaliação. Muitas vezes, na maioria das vezes, a autoavaliação acontece sem que seja denominada de autoavaliação e é muito mais significativa do que a anterior. Mas eu queria ainda completar com um outro princípio que é importante, que é da maior abrangência dos registros do professor sobre neste acompanhamento individual, né? Então, fundamentalmente, esse acompanhamento do professor precisa se concretizar, né, através de registros descritivos, significativos, abrangentes, sobre essas suas observações de caráter epistemológico. Quer dizer, como eu penso que esse aluno vem aprendendo, quais os rumos do seu pensamento, né? Em que momento ele se encontra, que necessidades ele apresenta, e esses registros, né, eles precisam ser modificados. É uma das grandes dificuldades dos nossos professores hoje, né? Nossa prática toda está voltada à atribuição de notas, né, ou à atribuição de conceitos e de classificações que são genéricas, que são superficiais, né, e que não de fato, permitem, né, acompanhar cada aluno em seu percurso próprio, singular e individual. Né? Porque se eu atribuir uma nota, digamos, uma nota 4 a 20 alunos, tá, eu não sei mais o que cada aluno precisava. Eu não sei mais quais foram as singularidades
dele naquele momento, né? E, portanto, não consigo ajustar, né, o meu percurso como professor, né, no sentido de outras atividades, a essas diferentes necessidades. Bom, nessa relação aberta, franca entre aluno e professor, e o aluno se sentindo alvo de cuidados especiais, eu imagino que seja mais fácil lidar com o erro, ao contrário do que a gente vê hoje, onde há um constrangimento, onde há mesmo vexatório, uma nota baixa, ou o estigma de ter errado. Como é que você encara o processo, a questão do erro no processo de aprendizagem? Eu acho que o erro é, muitas vezes, um presente que o aluno dá para o professor. E, frequentemente, nós não o reconhecemos assim, né? Por que eu digo que é um presente? Porque se nós estamos querendo compreender como é que o aluno está fazendo o seu percurso de aprendizagem, se nós estamos preocupados em compreender esse processo para fazer uma interferência mais significativa para cada um, quando o aluno erra, ele me expressa uma maneira particular, singular, não é, de expressar a sua compreensão, porque o erro não é só o desconhecimento. O erro é o conhecimento que cada um de nós, quer dizer, eu estou dizendo o aluno porque nós estamos, né, me colocando nessa relação professor-aluno, mas cada um de nós, né, quando erramos, colocamos ali o conhecimento que nós temos. Ele pode ser insuficiente, ele pode ser superficial, ele pode ser mal articulado, mas ele expressa um conhecimento, uma compreensão, uma articulação. Então, nós temos aí um elemento que eu considero precioso para compreender quais são os caminhos que esse aluno está percorrendo, né? Como é que ele está estabelecendo as relações a partir das questões que estão sendo apresentadas na sala de aula e não só, porque o nosso processo de aprendizagem vai articulando contextos diferenciados, né? Situações diversas, circunstâncias variadas, e isso vai se organizando e vai sendo expresso naquele resultado, né, que nós tomamos como objeto de avaliação. Então, eu não acho apenas que o erro é parte do processo, né, que o erro é um caminho para a aprendizagem. Eu acho que o erro em si é aprendizagem. É a expressão da aprendizagem que o aluno fez até aquele momento. E é importantíssimo para que o professor possa, compreendendo melhor esse percurso, contribuir com o aluno, não necessariamente para que ele acerte, mas para que ele avance em seu conhecimento. Porque muitas vezes ele vai avançar no conhecimento e vai errar de novo. Não é? Mas esse erro, de novo, não é o mesmo erro. Né? Esse erro é outro e ele vai expressar outras aprendizagens, outras possibilidades, outras relações. Me parece que é um equívoco que a gente comete frequentemente ao trabalhar na perspectiva de conduzir sempre o acerto. O acerto garante a reprodução, não necessariamente garante a aprendizagem. Né? E o erro, por bem ou por mal, expressa a aprendizagem que o aluno realizou. Eu fiquei tentada a continuar o que a Maria Tereza está colocando. Nós temos que quebrar, numa concepção de avaliação formativa, nós precisamos fundamentalmente quebrar essa categoria binária, certo e errado, né? Porque a multiplicidade das situações de aprendizagem, a complexidade da aprendizagem não permite mais simplesmente certo e errado, né? Por exemplo, um texto, ou um aluno que se envolve, né, em realizar uma prática ou em fazer diferente, digamos, num laboratório, né? E não faz exatamente como é para ser feito, ou ainda não faz tudo, ou comete, digamos, um procedimento inadequado ao longo de... O que é isto? Isto é certo e errado, né? Essa categoria binária, certo e errado, tem que ser relativizado, porque nada é absolutamente certo e errado. É incompleto, ainda não é tão coerente, não é tão preciso quanto poderia ser, e
para isso, nós podemos caminhar um pouquinho mais pensando no ainda, né? Eu digo que a palavra ainda é muito importante no processo de avaliação mediadora. O aluno aprendeu, não aprendeu, não. O aluno ainda não aprendeu como o professor pretendia, porque, na verdade, está implícito esse parâmetro do professor, essa expectativa do professor, mas ele ainda não aprendeu. O mais importante é o professor tentar descobrir como favorecer o seu prosseguimento, a sua superação. Posso fazer mais uma? Olha, eu já estou errando para a cronometragem do primeiro bloco, então vou pedir a gentileza de uma breve exposição dos dois a respeito do erro, que esse assunto aqueceu aqui o debate, mas eu não posso mais errar com a cronometragem do programa. Está errando também. Por favor. Não, eu só queria acrescentar que enquanto nós estivermos nessa tentativa de classificar as respostas do aluno em acertos ou erros e as nossas próprias práticas em práticas corretas ou práticas erradas, nós não estamos trabalhando com o conhecimento. Porque trabalhar com o conhecimento implica em se arriscar ao erro. Tudo que é novo me traz a possibilidade de erro. Se eu não posso errar na sala de aula porque eu vou ser de alguma forma punida, eu não vou tentar. E se eu não tento, eu aprendo muito pouco. Eu posso acumular informações e reproduzir. Sem dúvida. É só uma experiência. Há 2 anos, depois do 11 de setembro nos Estados Unidos, eu estava assistindo uma conferência em São Paulo, no seminário, e era uma pessoa que estava trabalhando com elaboração de provas. Então ele deu um exemplo de uma questão mal elaborada, que ela pergunta assim: os nordestinos no Brasil têm muitos problemas. Indique soluções para os problemas do Nordeste. E um estudante de ensino médio de São Paulo respondeu assim: não tenho solução nenhuma a indicar para os nordestinos do Brasil, porque eu detesto o nordestino e eles que morram à míngua do jeito deles. Ponto final. Aí então o elaborador de prova disse assim que ele recorrigiu a questão e elaborou assim: nessa unidade estudamos Nordeste, tal, indique 4 soluções nacionais e humanitárias para os problemas do Nordeste. Aí, quando terminou a conferência, eu disse para ele assim, que eu preferia a primeira versão e a primeira resposta do aluno. Ele disse: mas isso é um absurdo, porque é uma resposta estúpida. Eu dizia assim: mas está revelando preconceito. Eu vou poder, com esse desvio, eu vou poder saber que o preconceito está presente, né? Eu vou poder trabalhar. Aí eu dizia para ele assim: o George Bush, depois do 11 de setembro, o George Bush saberia 4 razões humanitárias e racionais para o Afeganistão. Só que o preconceito não permite, não é? Então era muito mais importante a resposta inadequada do que uma resposta adequada, supostamente adequada, né? Porque permite alargar a compreensão, o sentimento, né? E assim por diante. Bom, encerramos com chave de ouro com esse belo exemplo que ilustra bem o problema do erro. E agora, sim, está na hora da gente ir para o intervalo e você pode participar dessa teleconferência, ainda dá tempo de você enviar suas perguntas por fax para o número 0800 230220, por telefone para o número 0800 256272 ou ainda pela internet para o endereço eletrônico teleconfsesc, tudo junto, @senac.br. A gente volta já já. Olá, voltamos ao vivo direto do Centro de Produção de Rádio e Televisão do Senac, no Rio de Janeiro, para toda a rede Sesc Senac de teleconferência, com as professoras Maria Tereza Esteban, Jussara Hoffmann e o professor Cipriano Lucchesi. Eu já tenho aqui várias perguntas de vários lugares desse Brasil imenso. A primeira pergunta, que na verdade está formulada de um jeito aqui, respeitando a forma como vários participantes que estão nos acompanhando fizeram. Eu vou resumir o espírito da pergunta deles. Francisca Lopes, Teresina, Piauí; Carlos Antônio, Coromandel, Minas Gerais; Cida Castro, Belém do Pará; Abenor Pires, Rui Barbosa, Bahia; e Alexandre Alves, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, querem saber o seguinte: como fazer para considerar as competências individuais no momento de avaliar o aluno numa turma de 30 a 48 alunos, por exemplo? Professora Maria Tereza.
Bom, a quantidade de alunos realmente é um problema que nós temos que enfrentar, não é? O ideal era que as turmas fossem menores, que nós tivéssemos um contato mais próximo com cada um dos alunos, mas eu acredito que nós podemos criar estratégias de trabalho mesmo em condições não ideais. Então, eu acho que uma forma de nós conseguirmos perceber um pouco mais cada um desses alunos, as suas competências, como está formulado na questão, o seu processo de aprendizagem, eu diria, é diversificando as possibilidades de atuação na sala de aula. As possibilidades de expressão, o tipo de atividade, as formas de condução do processo de ensino, de modo que cada aluno possa ir se expressando daquela forma que lhe parece mais fácil, mas que também ele não deixe de ter que enfrentar aquelas outras formas nas quais ele se sente menos confortável. Isso tudo deve ir constituindo um amplo registro, né, de cada aluno. O professor precisa ter não apenas aquela pauta do diário, né, onde ele vai fazendo pequenos registros sobre o aluno, mas eu entendo que ele tem que ter uma ampla documentação desse processo do aluno e uma documentação que ele vai produzindo, tanto a partir dos trabalhos que os alunos realizam, né, que vão sendo registrados de diversas formas e podem ir sendo guardados, mas também dos registros que os próprios alunos vão fazendo sobre a sua participação na atividade. Dessa forma, o professor vai podendo compor um quadro um pouco mais amplo, com um pouco mais de informação e se aproximando, não é, desse processo que esses tantos alunos estão vivenciando naquele espaço. Mas não há aí uma impossibilidade? O Alexandre, lá de Cabo Frio, que é um dos que tem curiosidade a respeito desse assunto, coloca nos seguintes termos: em uma universidade, às vezes, uma turma chega a ter 80 alunos em uma sala de aula. Como deve ser feita uma avaliação de forma inclusiva nessa turma? Tem saída, é compatível ou tamanho não é documento, nesse caso? Essa é uma pergunta que, de fato, bastante frequente, né? O que mais inquieta os professores, mas há dois jeitos de ver a questão, né? Se nós trabalharmos com uma posição, né, que ressalta a interação entre os alunos, então nós temos que ver como é que se dá esse processo avaliativo. Se esse professor vem realizando tarefas, né, essa qualidade das tarefas influencia, né? É claro que textos escritos, digamos, tarefas menores e onde o aluno se posicione com ideias próprias, se adequam mais a um processo de acompanhamento do que, na verdade, tarefas objetivas e substancialmente teóricas apenas, né? É preciso que o aluno expresse sua opinião também a respeito daquilo que está aprendendo, né? Ou seja, que expresse suas próprias ideias. Agora, esse professor mesmo esse professor que nos faz essa pergunta, ele está, sim, fazendo muitas tarefas com os alunos. Ao menos ele faz, digamos, um professor que trabalha hoje com uma turma de 30 alunos, tende a fazer 3, 4 tarefas num bimestre, ou num semestre muitas mais, né? A questão está que tarefas são feitas, como ele interpreta essas tarefas, né? Se ele interpreta, se ele acompanha essas tarefas imediatamente, né, fazendo o seu reajuste, a sua retomada diante daquilo que ele analisou no conjunto dos alunos, né, e principalmente na possibilidade de ele ir constituindo a evolução do aluno. Uma forma de acompanhar um grande número de alunos é orientando, né, um trabalho de escrita, um texto, né, ao longo paralelamente à evolução daquele estudo. Quer dizer, o aluno pode ir escrevendo, fazendo uma monografia, fazendo um relatório individual, principalmente na educação profissionalizante a respeito, digamos, da sua evolução em termos de uma prática, não é? Escrevendo passo a passo sobre o que está fazendo, por que está fazendo, não é? E esse professor ir lendo, acompanhando e não só devolvendo ao aluno, dialogando com o aluno sobre isso, não é? Como incluindo no seu fazer pedagógico cotidiano
elementos, tanto teóricos quanto práticos, que subsidiem a evolução do aluno naquela área, né? Então, esse é o caminho que muitos professores estão alcançando, realmente, a partir de trabalhos que são orientados, né, paralelamente aos estudos. Professor, deixa eu falar uma coisinha sobre isso. A questão é que eu vejo assim, a primeira coisa que nós não podemos esquecer, nem nós aqui, nem ninguém dos educadores, é que o sistema educacional é perverso, né? No sentido assim, de que as condições que nós temos para trabalhar, 80 alunos numa sala de aula, é uma perversidade, né? Então nós não podemos deixar de reconhecer isso em primeiro lugar, né? Segunda coisa é que nós todos, como autores, pesquisadores da área de avaliação, quando nós estamos formulando compreensões da avaliação, nós estamos formulando compreensões que são o ideal, né? E esse ideal de prática de avaliação, ninguém de nós vai conseguir praticar, nem eu, nem porque é complexa a situação, é perversa a situação. Então, o que nós vamos fazer? Eu acho que Jussara indicou algumas mediações, Maria Tereza indicou mediações, então o que nós vamos fazer são mediações. Então, se eu construía um instrumento de avaliação de uma forma menos adequada, eu passo a construir de uma forma mais adequada. Se eu utilizava esse instrumento de uma forma autoritária, passo a utilizar de uma forma mais amistosa. São pequenas mediações que nós vamos produzindo para poder praticar algum caminho de avaliação. E aí tinha uma pergunta no bloco anterior, que era assim, as fontes, de onde é que eu aprendo? Como que eu aprendo a praticar a avaliação? Eu acho que a fonte fundamental da aprendizagem de praticar a avaliação é a insatisfação com o que nós estamos fazendo. Ou é a insatisfação com o que está ocorrendo na nossa prática de educador. Se eu ou todos nós estivermos insatisfeitos com aquilo que nós fazemos, nós não aprendemos. Mas se nós estivermos insatisfeitos, nós vamos começar buscar inventar mediações, inventar recursos. Os teóricos, como eu, Jussara, Maria Tereza e tantos outros que estão por aí, né, tantos outros textos teóricos, vão ajudar a gente a compreender a nossa experiência, mas eu acho que a grande fonte é essa. Então, se na sua sala de aula você tem 80 alunos, 60 alunos, 45 alunos, não vamos nos vitimizar como os responsáveis pela impossibilidade de fazer uma prática ideal de avaliação. Vamos começar a fazer pequenas mediações. E aí, cada educador, na sua circunstância, vai olhar o seu meio e vai inventar recursos que são diversos daqueles do exame tradicional. Recursos de construção e acompanhamento da aprendizagem do educando e do educador, né? A pergunta vem do Recife, Marcos Valença, professor, quer saber o seguinte: foi dito que o exame é excludente e aposta no fracasso. Fez-se entender que a nova avaliação não é excludente. Isso quer dizer que, independentemente do desenvolvimento ou não do educando, ele deve ser aprovado? Não, eu acho que nós pontuamos aqui no início da discussão que a avaliação não pode se reduzir à questão da aprovação ou da reprovação. Enquanto nós estivermos no marco da aprovação ou reprovação, nós estamos praticando uma avaliação que tem como princípio a exclusão, né? Porque alguns serão aprovados e outros não. Então, esse princípio não serve à avaliação. Esse princípio serve ao exame, que é uma prática de exclusão, de classificação e de seleção. Nós estamos tentando pensar, propor, realizar, contribuir, discutir uma avaliação que possa nos ajudar a incluir os alunos, incluir no processo de aprendizagem. Ele se inclui no processo de aprendizagem não é na medida em que ele é aprovado, em que ele passa de ano. Ele se inclui no processo de aprendizagem na medida em que a cada dia ele aprende um pouco mais. A cada dia ele sai da escola se sentindo, levando mais coisas, né? Como os meninos da turma que o Lucchesi se referiu. Né? Aqueles meninos possivelmente a cada dia saíam da escola com novas aprendizagens, independente de ter um boletim ou uma ficha ou algo que dissesse se eles estão aprovados ou não. Acho que é essa a preocupação, trazer a avaliação para a discussão das práticas pedagógicas que possam incluir
todos os alunos no processo de aprendizagem. Agora, na rotina da escola se define os conteúdos que serão repassados ao longo de um determinado período e, apesar de todos os esforços do professor sensível a novos métodos de avaliação, o aluno continua tendo um desempenho insatisfatório. Qual é o procedimento? Pois é, na verdade essa está também relacionado, né, à questão da aprovação e reprovação, né? Na verdade nós precisamos ressignificar uma série de questões. A primeira delas é essa, né? Nós trabalhamos pelo princípio da reprovação ou pelo princípio da aprovação. Eu não diria que é uma questão de decreto, não, ninguém mais é aprovado, ninguém mais é reprovado, né? Nenhuma das duas questões. Ninguém mais é reprovado, é por decreto, porque nós sabemos que não é uma questão tão fácil, é uma questão bastante difícil. O professor, ele lida com uma diversidade muito grande, sociocultural, e nós também temos que garantir a esse aluno um acesso a outros níveis do saber, a outros níveis de escolaridade, uma série de coisas. Mas a pergunta que você me faz, a questão dos conteúdos, nós também temos que ressignificar esses conteúdos. Quer dizer, aprendizagens significativas envolvem o aprender a aprender, o desenvolvimento intelectual, né? Avaliação é sinônimo de acompanhamento da evolução, principalmente no sentido de desenvolvimento intelectual. Nós hoje valorizamos ainda muito a apropriação, quer dizer, a transmissão, né? A assimilação de um dito conhecimento, mas de um dito conteúdo. Mas os conteúdos, eles são apenas um objeto do saber com o qual o aluno entra em relação e, a partir dessa problematização, desse seu refletir sobre, desse seu escrever sobre, desse seu fazer sobre, né, ele evolui intelectualmente, ele se transforma, ele muda o seu próprio jeito de ser a partir disso. Então, o jeito do professor trabalhar com esse conteúdo é que vai definir se está trabalhando confiante na possibilidade do aluno se desenvolver intelectualmente ou não. Quer dizer, se o professor simplesmente transmite um conteúdo, né, e questiona na expectativa de uma resposta já pronta e não na expectativa da resposta que o aluno construiu a respeito daquele conhecimento, né, ele não consegue, de fato, interpretar todos os rumos, todos os indicadores desse desenvolvimento intelectual. Uhum. Deixa eu entrar um pouco nessa conversa. É assim, o professor Vitor Paro é um professor da PUC de São Paulo. Ele fez um estudo numa escola de ensino fundamental e escreveu um livro que se chama assim, Fracasso Escolar igual a renúncia à educação. Esse é o título do livro. E ele pesquisou, no primeiro dia de aula do primeiro ano, primeira série do ensino fundamental, ele frequentou a aula das 8 da manhã ao meio-dia. Terminado a aula, esse é o relato dele. Ele foi conversar com a professora disse assim para ele: pois é, professor, o senhor vê, hoje haviam 33 alunos aqui na sala de aula. Desses 33, com certeza, 16 serão reprovados no final do ano. Primeiro dia de aula. Aí a pergunta é assim, e os 199 dias de aula que vão haver ainda, o que a professora vai fazer, não é? E aí então essa pergunta assim, aprenda ou não aprenda, não é assim. É que eu tenho 199 dias na frente para trabalhar para que o educando aprenda. Agora, se eu esperar chegar ao final do ano, e aí eu pergunto assim, o que eu faço? Ainda vai ter o que fazer, claro, eu vou dizer que vai ter o que fazer, mas tem uma dúvida assim, eu não fiz nada durante 199 dias, aí vai ser reprovado mesmo. Mas se eu tenho 16 educandos que no início do ano têm dificuldade, eu trabalho com eles, eles vão aprender. E aí, a nossa tradição é assim, de ficar esperando o final do ano letivo e aí então dizer aprendeu ou não aprendeu. Esses dias eu estava numa conferência
lá em São Paulo. Aí então a professora de quinta série me disse assim: olha, eu estou ensinando na quinta série, estou no final já para mais do meio do ano letivo, e eu tenho vários educandos que não sabem nem ler nem escrever. O que eu faço? A resposta que ela queria que eu dissesse assim: reprove. Eu disse para ela: ensine. É a única coisa que a gente pode fazer, ensinar, se eu quero ter uma educação de boa qualidade. Então o Vitor Paro, nesse livro, diz assim: a primeira coisa que nós temos que fazer nesse país é acabar com a reprovação. Mas acabar. Para daí, então, não é a gente pura e simplesmente acabar com a reprovação por qualquer coisa. É para que ministro da Educação, secretário de Educação, diretores de escola, nós educadores, comecemos a trabalhar com qualidade. Se a gente trabalhar com qualidade, não tem reprovação. Nem desaparece esse termo do dicionário, né? Pergunta que vem de Roraima. Eliriane dos Anjos, pedagoga, quer saber o seguinte: quais situações didáticas, estratégicas e instrumentos são mais adequados para utilizar em cursos de curta duração, como os de 20 horas, e profissionalizantes para avaliar o curso, a aprendizagem e o ensino? Cursos tiro rápido, assim, como é que você faz a avaliação? Bom, primeiro é preciso dizer, né, que quando nós queremos, de fato, quer dizer, avaliar é promover melhores oportunidades de aprendizagem, é promover uma aprendizagem significativa. Então, fundamentalmente, este é o foco. Então, vamos pensar no curso de curta duração, né? O grande dilema disso aí é o que o professor pode, não é? Aquilo que o professor precisa ensinar para o aluno, não é? É o que o aluno precisa aprender por si próprio, ou seja, uma construção. Ninguém ensina nada a alguém, alguém aprende alguma coisa com o outro, não é? Então, esse é o primeiro dilema. Esse diálogo professor-aluno, ou seja, aquilo que o professor vê desse aluno e onde ele pode ajudar esse aluno, precisa ser, então, muito mais imediato, né? É preciso que haja uma relação muito mais intensa, cursos de curta duração. Preciso ter, em primeiro lugar, né, um número pequeno de alunos, uma interatividade muito grande. O que é um número pequeno, professora? Qual seria a média? Depende do contexto. Eu diria que com crianças, 10 já é um número excessivo, não é? Mas com adultos, um grupo de 20, 25, é possível uma troca, é possível o desenvolvimento de um projeto, é possível a discussão, porque nós não estamos ensinando alguém, nós estamos organizando uma atividade educativa onde a presença do outro é extremamente importante. Senão a escola realmente estaria, digamos, na frente de uma câmera de televisão, não é? Essa relação entre os outros, os alunos aprendem muito mais uns com os outros do que propriamente com o professor, não é? Pela discussão, pelo debate, pela troca. E esse professor está organizando a atividade de forma que isso aconteça o máximo possível. Então, justamente o curso de curta duração exige essa expressão do aluno, essas várias opiniões dele, ele se manifestar muitas vezes. Não é? Mas aí o curso é pequenininho, às vezes o professor, bom, pessoal, olha, não vai dar para dar tudo, eu já estou aqui correndo, porque para a gente render, vocês me ouçam que eu tenho muito para falar. É o que a gente costuma ver nesses cursos rápidos assim. Mas aí eu retomaria o que o Lucchesi colocou, quer dizer, muitas vezes nós chamamos de avaliação o que não é avaliação. É, na verdade, um comprovante de uma certificação. É muito comum um curso de curta duração ter um teste ao final e este professor colocar aprovado ou reprovado a partir desse único teste final, apenas a título de certificação. O processo avaliativo é um processo longitudinal, é um processo multidimensional, é preciso acompanhar esse aluno em várias situações de aprendizagem, não é? Então nós não podemos esperar, digamos, encontrar fórmulas mágicas para um processo avaliativo mediador, onde as condições de aprendizagem não permitem esse processo avaliativo mediador. Pergunta que vem de Salvador, Adalberto da Silva Santos. Faz a seguinte pergunta: por que um item tão importante do processo de ensino-aprendizagem, que é a avaliação, é pouco trabalhado no curso de formação inicial e continuada para professores?
Opinião do Adalberto da Silva Santos. Eu quero voltar um pouquinho à questão anterior, rapidinho, né? É a questão da... como é que era a formulação mesmo? Como é possível num curso, por exemplo, de 20 horas, fazer avaliação? Ok, é essa a questão. Repara, é a intenção do curso que está em jogo. Então, não tem como aprender a tocar violão em 20 horas. Aprender a tocar violão são 10 anos no mínimo, aprender a tocar piano são 7 anos, 8 anos, porque tem uma sedimentação do conhecimento. Então, se eu tiver a intenção de pura e simplesmente iniciar alguém num conhecimento, ok, 20 horas. Mas se eu quero, ou então usar 20 horas para uma habilidade, o sujeito tem que aprender a cortar X coisas, ok. Agora, se é uma coisa que demanda um assentamento, 20 horas não bastam. Então, eu acho que a questão não está na avaliação, a questão está na intenção da atividade. O que é essa atividade, ou esse curso, né? Sim, o que você vai fazer com ele? Aí, então, nós podemos pensar a avaliação. Se for pura e simplesmente dar uma informação para despertar uma curiosidade, ok. Agora, se for para sistematizar uma habilidade, não dá para ser em 20 horas. Então vamos salvar a pergunta do Adalberto da Silva Santos, que está agoniado lá em Salvador. Vou repetir, Adalberto. Okay. Por que um item tão importante do processo de ensino-aprendizagem, que é a avaliação, é pouco trabalhado no curso de formação inicial e continuada para professores? Olha, eu não sei se é pouco trabalhado, porque se nós pensarmos a avaliação recortado, esse tema avaliação, talvez seja pouco trabalhado. Mas se nós entendermos que a avaliação está relacionada a tudo aquilo que vai acontecer no processo pedagógico, nós vamos percebendo que ao estudarmos a psicologia da educação, nós estamos estudando questões que são fundamentais para a avaliação. A sociologia, a filosofia, o currículo, a didática, sei lá. Né? As diversas disciplinas ou as diversas temáticas que vão compondo esse currículo estão mais ou menos relacionadas com o processo de avaliação. Então, o que eu entendo muitas vezes é que o currículo tem um determinado momento em que vai se buscar sistematizar, né, esses diversos conhecimentos que o aluno está elaborando em relação à temática da avaliação. É preciso, então, conectar essa temática a todas as outras que estão a ela relacionadas. Né? Quando nós discutimos aqui rapidamente a questão do fracasso escolar, né, do aluno que chega ao fim do ano e o professor diz não aprendeu, o que muitas vezes nós podemos perceber, acompanhando junto com esse professor, esse aluno, é que o aluno mostra aprendizagem por alguns caminhos que o professor não reconhece como aprendizagem. Então, muitas vezes ele diz que o aluno não aprendeu apenas porque ele não consegue interpretar a aprendizagem do aluno. Ora, onde é que está a questão a ser discutida? É exclusivamente na avaliação? O que é que nós estamos chamando de avaliação? Instrumentos e procedimentos? Ou nós estamos chamando de avaliação esse conjunto de relações, não é, que vão estar permitindo esse maior conhecimento do professor sobre o processo pedagógico? Mas eu complementaria também, né, Tereza, dizendo o seguinte: na verdade, nossos cursos de formação estão muito mais centrados no que se ensina do que como se aprende. E é justamente por isso que a avaliação realmente está mais ausente do que deveria, né? Principalmente nos cursos de formação, nos cursos de licenciatura, como História, Geografia, Matemática, Letras. Eu sou formada no curso de Letras. Quer dizer, o professor, o aluno aprende sobre o conteúdo e não sobre como se aprende aquele conteúdo. Então, estudar sobre avaliação é estudar sobre aprendizagem, como se dá aprendizagem, teorias de conhecimento. E as questões, na verdade, essas questões epistemológicas, tanto na formação do professor inicial, quanto na formação do professor de quinta ou oitava série e ensino médio, elas estão realmente bastante ausentes na universidade. Bom, eu tenho mais uma pergunta de uma aluna do professor Luquezzi, de Lages, Santa Catarina, Ana Maria Rego. Olá, Cipriano, mestre amigo. Falando em ninguém dá o que não tem, gostaria que você aprofundasse mais a questão. Como fazer a passagem entre a concepção ainda tão cristalizada nas práticas tradicionais da pedagogia do exame para uma prática inclusiva e emancipadora?
Eu acho interessante, a Ana Maria Rigo foi minha orientanda de mestrado, né? E eu acho interessante essa pergunta, né? Essa coisa entre o exame e a avaliação. E aí, retomando a questão anterior, é assim, por que nós estudamos tão pouco avaliação nos cursos de formação ou continuada ou não, né? Não estudamos poucos, isso é a nossa vida. Se a gente olhar aqui essa história dos chamados conteúdos transversais nos parâmetros curriculares nacionais, quais seriam? São conteúdos que não são trabalhados diretamente. O que acontece é que o educando é submetido todo dia aos exames. Todo dia, não é? O educador diz assim, cuidado, você não está estudando, precisa se preparar para as provas. O pai diz isso, a mãe diz isso. O tio diz, todo mundo está dizendo isso, o ministro está dizendo isso. Então, o que nós aprendemos por osmose, por convivência, são os exames. Aí, a gente tem lá na disciplina de didática uma subunidade, né, que estuda a avaliação. Nós aprendemos, a dificuldade em trabalhar com avaliação está exatamente nisso, que nós aprendemos pelo senso comum, pelo cotidiano, pelo investimento de todo dia, nós aprendemos o exame. Se todos os dias na escola os educadores e os educandos trabalhassem com avaliação, bastaria só aquela unidadezinha de didática para a gente confirmar aquilo que a gente fez na vida. Só que o que acontece é o contrário, né? Então, quando a Ana está questionando essa questão trazendo essa questão entre o exame e a avaliação, eu volto a dizer uma coisa que eu já disse, tem muito a ver com a busca pessoal, a busca do grupo com o qual a gente trabalha, né? A insatisfação pessoal, a insatisfação do grupo com o qual a gente trabalha, e que essa insatisfação é que vai propiciar, vagarosamente, nós estamos transitando da tradição do exame para a tradição da avaliação. Recentemente eu estava em São Paulo e um colégio decidiu trabalhar o colégio inteiro com avaliação. O colégio inteiro. Todos os professores se reúnem quinzenalmente, discutem, criam os instrumentos, decidem como vão reorientar os educandos, etc, etc, etc. Eles não têm mais reprovação, não tem mais criança fora da faixa etária, eles não têm mais as dificuldades que a gente usualmente tem, e eles estão trabalhando com 40 alunos na sala de aula. Então é uma decisão coletiva da escola. Então eu acho que o trânsito vai ser feito pela insatisfação ou do sujeito, do educador, ou do grupo de educadores de uma instituição com a situação. E investir do outro lado. Olha, vocês são testemunhas, eu estou recebendo as perguntas aqui, e para que eu cumpra a missão de fazer o maior número possível de perguntas, tem que ser menos tempo. Está ótimo, não é nenhuma indireta, está ótimo, mas a gente tem que dar vazão à curiosidade de quem está nos assistindo. Eu vou começar pela Cristiane do Sesc Santo André, no ABC Paulista, que ela faz uma pergunta rápida, eu vou pedir uma resposta para a gente já ir treinando, uma resposta rápida. Ok. Ela diz o seguinte, sabe-se que a avaliação tem suas falhas. Quais são as falhas que não devem ocorrer durante a minha avaliação? É difícil. Pecado. É difícil avaliação. Não são pecadinhos, eu diria que talvez sejam grandes pecados, né? Mas eu vou arriscar alguns, porque a pergunta da Cristiane nos levaria mais umas outras 7 ou 8 horas de debate, né? Mas um pouco a partir do que o Luquez colocou, muita ênfase, em primeiro lugar, muito mais na forma da avaliação e a avaliação concebida como registro, como resultado de aprendizagem, do que propriamente a ênfase na aprendizagem. Então, uma das grandes falhas é de perceber a avaliação só ao final ou como conclusiva e não efetivamente como formativa, né? Então, a avaliação certificativa, conclusiva, terminal, né? Esse é um dos grandes pecados, não privilegiar a aprendizagem. E não perceber que justamente a intervenção do professor é um ato avaliativo. Não se perceber avaliando, né, quando procura justamente encaminhar a sua ação educativa no sentido de que
ele resolva, de que ele contribua, que ele oriente, que ele problematize aquela dificuldade que ele está percebendo nos alunos. Então, são dois grandes pecados, a ênfase no registro. Nós continuamos discutindo horas e horas de reuniões nas escolas, né, sem discutir por que um aluno como os alunos aprendem, como podemos, que metodologias vamos utilizar, por que esses alunos estão chegando à segunda, terceira série ainda não alfabetizados, como vamos todos atuar coletivamente para que para ajudar esses alunos nessa ou noutra situação. Quer dizer, não há uma busca pela aprendizagem. Eu acho que esse é um dos grandes pecados. Eu acho que o grande pecado é a mentalidade da exclusão. Esse é o grande pecado. Eu acho que seria centralizar, volto a dizer, né, na divisão entre erro e acerto. Não tem erro e acerto, tem conhecimento em processo. De Primavera do Leste, Mato Grosso, o professor Leônidas Antônio Cláudio Neto, ou Cláudio, aqui está sem L, pergunta: professor Luquezzi, trabalho em uma escola municipal que destaca com medalhas os alunos com maior média. Gostaria de saber como motivar os demais, pois percebo que está havendo frustração, pois não há um trabalho de incentivo por parte de todos os professores em relação à avaliação. Percebo que a avaliação ainda é punitiva. O que eu devo fazer? Ele está vendo o pessoal ser premiado e está vendo quem não recebe medalha frustrado. Pois é, esse negócio aí foi inventado no século XVI, né? Que eram as medalhas de honra que na pedagogia jesuítica se dava primeiro, segundo e terceiro lugar, né? A gente só está atrasado 400 anos. Mas eu acho que assim, o que fazer vagarosamente é estar retirando essa ideia de privilegiar aquele que supostamente teve o melhor desempenho, etc, etc, vagarosamente. Isso não vai se desfazer de imediato, né? Vai se desfazer bem devagar, na medida que nós vamos compreendendo de forma diferente. De forma diferente, eu digo assim, de uma forma mais inclusiva, incluir todos os educandos. Porque aí, observe, o sujeito que recebe a medalha no primeiro lugar, ok. E o que é o último? Como é que ele fica? Não é? Eu acho que a vida inclui todos, inclui aquele que já sabe e aquele que ainda não sabe, né? Então, eu acho que para a gente acabar com essa questão da premiação, vagarosamente está criando uma compreensão da inclusão, né? Que aí a gente harmoniza, né, o grupo. Pergunta que vem de Petrolina, Pernambuco, Marici Amador. Que formação é necessária para que o educador possa ter uma prática de avaliação mediadora? Ele vai mediar só com o aluno ou também com os sujeitos que compõem a escola? Eu entendo que é fundamental que ele faça uma relação permanente com todos os sujeitos que compõem a escola. Os que compõem a escola e os que não compõem a escola diretamente, não é? Porque os alunos estão em múltiplas relações e eles trazem essas relações para dentro da sala de aula. Algumas relações mais próximas que estão no entorno da escola e que são extremamente importantes de estarem participando de alguma forma desse processo, porque elas efetivamente participam do processo de aprendizagem. Professora Jussara, os professores da Escola Frei Aniceto de Educação Infantil de Petrópolis, região serrana do Rio, encaminharam para a senhora a seguinte pergunta: para a construção de um relatório que se mostre satisfatório e que contemple vários aspectos dos nossos alunos, quais são os pontos de referência que devem ser observados? O que, no mínimo, deve contar? Não há como ensinar a fazer, não há como ensinar um professor de educação infantil a fazer um relatório consistente sobre as crianças. Só há como provocá-lo a observar melhor, acompanhar melhor o desenvolvimento infantil. Não é como se tentasse tirar boas fotos de uma viagem que não se fez, né? Então, o relatório, ele é um retrato de um acompanhamento permanente, de um olhar pertinente sobre as crianças, de entender sobre o desenvolvimento, de entender sobre evolução e de uma presença efetiva do professor. Quer dizer, o relato sobre esse acompanhamento do professor, ele reflete como a criança
progrediu, né, o que esse professor, qual a relação que esse professor estabeleceu com ela, né, qual o avanço que a criança teve, e tudo isso exige um amplo conhecimento sobre desenvolvimento infantil. Betânia Paiva, de Pernambuco, não diz qual cidade, instrutora, pergunta: qual a sua opinião sobre a avaliação da aprendizagem na educação à distância? Repara, eu acho assim que os conceitos básicos sobre avaliação, os entendimentos básicos sobre avaliação, funcionam na escola, na família, na religião, na empresa, e vai funcionar a mesma coisa na educação à distância. O objetivo da prática da avaliação seria diagnosticar para reorientar e processar uma aprendizagem adequada. O que ocorre de dificuldade na educação à distância? É que nós estamos eu acredito, nós estamos ainda muito envolvidos, muito comprometidos com o ideário do exame, e então isso leva a um outro comprometimento, que é da responsabilidade no estudar, no aprender. Então vamos supor que eu faço um curso à distância e eu preciso de uma monografia, não faço a monografia, peço a José para fazer a monografia e entrego em meu nome, né? Qual é a responsabilidade que eu tenho na minha aprendizagem nessa circunstância? No ensino à distância isso é possível ser feito mais facilmente do que no ensino presencial. Então, o ensino à distância vai exigir, do ponto de vista, a meu ver, do ponto de vista do educando, um comprometimento muito maior. Uma das mediações que se tem feito no ensino à distância é mediar ou colocar parte do ensino à distância só à distância e parte do ensino à distância como presencial. Então, por exemplo, cada 3 meses o grupo se reúne num lugar para ser acompanhado, ser discutido, etc, etc. Mas se nós transitarmos da ideia de examinar para a ideia de avaliar, cada educando vai produzir o desempenho na perspectiva da aprendizagem. Mas isso vai ser consequência de uma transformação que ainda nós estamos tentando proceder, né? Olha, a Tatiana Rodrigues não disse de onde é, mandou a pergunta por e-mail, faz uma pergunta que eu acho que merece a resposta de todos os nossos convidados. Ela diz o seguinte: em uma avaliação, prova ou tarefa, a correção deve ser feita como? Junto ao aluno, com a sala toda, com outras atividades para que ele perceba o seu erro, com exercícios de fixação ou com a famosa caneta vermelha dos erros. Quer dizer, a preocupação dela Sim. em não constranger e em sinalizar rumo dentro do que está sendo discutido aqui, da avaliação, e que o aluno aprenda com ele de uma forma saudável, positiva. Como se faz isso? Bom, eu vou tentar. Eu acho que a pergunta da... Qual é o nome? Tatiana Rodrigues. A pergunta da Tatiana traz provavelmente a dúvida dela a partir da nossa discussão, né? Corrige, não corrige. Não é uma questão de não corrigir uma tarefa. Acho que o professor lê a tarefa e aponta os erros, aponta os acertos, mas não pode permanecer ali, tá? Porque preferentemente, ele vai apontar o aluno, ele vai fazer anotações, ele vai colocar suas dúvidas. Uma prática que vem sendo utilizada por muitos professores é fazer as suas anotações, seu bilhetinho ao aluno sobre suas recomendações, seus alertas quanto à tarefa, suas observações. Só que muito importante ao corrigir, né, essa tarefa é ir além. Tá? É interpretar a tarefa no seu conjunto, como dizia antes o Lucchesi. Quer dizer, quais são as questões que merecem ser consideradas, né, para o trabalho do professor junto a esse aluno. Tá? O que esse aluno está precisando da ajuda desse professor. E esse professor registrar para si, porque a nossa prática hoje é de corrigir uma tarefa, contar acertos, atribuir pontos, o que é um dos pecados também do processo avaliativo, porque se vai somando resultados, como se esses resultados não fossem gradativos, não fossem complementares, né? O aluno faz uma evolução, tem uma evolução progressiva, esses resultados são complementares, eles não são
eles não são terminais, né? Então esse é um dos grandes problemas. O professor corrige, atribui certos errados, calcula uma nota ou atribui um conceito a partir de uma soma, né? Sem fazer essa análise, né, do sentido das respostas do aluno em termos de um conhecimento mais amplo. Bom, eu entendo que a avaliação é um processo de diálogo entre professores e alunos. Sendo assim, a tarefa, do meu ponto de vista, é um dos instrumentos desse diálogo. Então, ele tem que servir tanto para dar informação ao aluno, né, e aí a própria Tatiana vai trazendo uma série de possibilidades. Tirando a caneta vermelha, que por princípio eu tenho alguma dificuldade com ela, mas pode ser até que alguém me mostre que em algumas circunstâncias ela é muito interessante, né? Eu acho que todas as outras formas que ela vai apresentando podem ser utilizadas e cabe ao próprio professor ir percebendo qual é o modo de atuar que pode ser mais favorável naquele momento, naquela circunstância, com aquele grupo, com aquele aluno, né? E que sempre isso esteja articulado pela preocupação de receber informações sobre o aluno, né? Ter isso como seu registro, como seu material de estudo e também oferecer para o aluno um retorno que possa ajudá-lo a tomar essa tarefa como um material de estudo. O fato do professor já ter lido não significa que ela deva ser guardada, né? Deve ser um material a mais a ser trabalhado por ambos. Eu queria dizer para a Tatiana o seguinte, que a questão básica disso tudo que você coloca tem a ver com qualificação e desqualificação do educando. Se na sala de aula eu uso entre aspas, suposto erro, né, para desqualificar o educando, veja que absurdo, que falta de ideia, que... Né, isso, no passado, se pensava que isso ajudava o sujeito a aprender, porque ele era desqualificado, então ele ia reverter o processo. Quem inventou essa história, quem escreveu essa história pela primeira vez foi um educador do século XVII. Em 1632, ele dizia assim, desqualifique que o educando vai aprender, né? Crie situações de desqualificação, dizia o Comênio, né? Porque ele dizia assim, tem que achar aquele que não sabe, e aquele que não sabe deve ser desqualificado. Eu acho que isso não serve para nada. O que vai servir é o inverso. Para que o educando possa aprender, é preciso que o educador seja aliado do educando. Então, eu acho que o fundamental é nós, educadores, irmos onde o educando está, para ele vir com a gente para um outro lugar. Agora, se eu me coloco aqui como aquele que tem razão e o educando lá como aquele que fez o errado, não tem possibilidade. E aí, então, eu penso o seguinte, corrigir tudo, ok. Agora, nós podíamos fazer isso numa roda, né? Abrir uma roda dos educandos e a Pedro permitir que nós tomemos o desempenho dele, ou aquilo que aconteceu no texto dele, como um recurso de nós todos aprendermos, trocar. Agora, se eu disser assim, que absurdo, Pedro, que você fez isso, eu estou excluindo Pedro. Agora, se eu digo, Pedro, aquilo que aconteceu com você pode ajudar todo mundo a aprender, vamos aprender a partir daí, eu acho que eu posso usar, entre aspas, aquilo que é erro, para que nós todos demos um passo à frente. Por outro lado, eu acho que nós podemos tomar aquilo que nós consideramos como o desvio maior do grupo como um todo e comentar com o grupo como um todo. Enfim, eu acho que a questão básica é o seguinte, nunca desqualificar, de forma alguma, com a caneta vermelha, verde, com a fala, com o que quiser que seja, nunca desqualificar. A desqualificação exclui. Muito bem, a gente está se aproximando do final desse debate. Eu deixei a pergunta do Israel Franklin Gonçalves, de Manaus, universitário. Por último, rapidamente queria ouvir então a opinião de vocês, que ele coloca para todos a seguinte pergunta: quais os critérios utilizados pelos palestrantes na avaliação da aprendizagem? Está pedindo o pulo do gato. No finalzinho aqui então, em breves palavras, que experiências dão certo com vocês? Bom, eu acho que para mim sempre dá certo, ou quase sempre, porque sempre é uma palavra
perigosa, mas eu vejo como muito produtivo os processos de avaliação, os procedimentos de avaliação, os instrumentos, em que efetivamente eu consigo estabelecer um diálogo com o aluno, né, naquela perspectiva que eu colocava no momento anterior. Não dá muito para dizer qual é o instrumento, porque isso vai depender do momento, da situação, do que está sendo avaliado, mas quando aquele instrumento serve para aprofundar essa relação de ensino-aprendizagem, para aprofundar essa relação professor-aluno, para expor o processo de aprendizagem, ele é um instrumento bastante significativo, não é? E, para mim, o critério indispensável é que o aluno possa se expressar no seu instrumento de avaliação, que isso que ele mostra seja considerado uma parte do processo e que se torne, mais uma vez, um objeto de investigação, que seja parte do meu processo de aprendizagem, junto com o processo de aprendizagem dele. Professora. Bem, eu queria colocar uma questão que para mim é muito importante, que eu chamo de pulo do gato na avaliação, que é saber reposicionar a pergunta no processo avaliativo. Tradicionalmente, nós temos o ensinar e depois o perguntar. Eu considero que o pulo do gato no processo avaliativo é perguntar e depois ensinar. Quer dizer, organizar a ação educativa a partir do que o aluno está respondendo, do que o aluno está aprendendo, do que o aluno está construindo e não o inverso. E com esse pulo do gato, colocar sempre muitas questões, problematizar sempre muitas situações, né? E a partir dessas situações, pensar em como eu vou proceder pedagogicamente. Essa tem sido a minha trajetória em termos de avaliação e também valorizando bastante a interação entre os próprios colegas, né? Eu considero que toda relação de saber se dá consigo próprio, ou seja, cada aluno aprende de jeito diferente. Se dá a partir de um objeto conhecimento que seja passível de debate, de discussão, de problematização, e se dá na relação com os outros. Ninguém aprende sozinho. Então, essas condições são essenciais dentro de uma sala de aula que se pretenda construtiva, democrática, participativa. Eu diria assim, que a questão para mim não está nos instrumentos, todos eles são bons se forem adequados, né, àquilo que nós estamos utilizando, mas eu acho que a questão básica para mim é a inclusão, né? Se eu posso confrontar meu educando, necessito de confrontar meu educando, mas acho que confrontar incluindo, não confrontar excluindo, né? Se eu confronto incluindo, o meu educando tem muitas possibilidades, ou os educandos com os quais eu trabalho, tem muitas possibilidades de investir, de aprender, de avançar. Mas se eu excluo, não tem nenhuma possibilidade dele aprender, porque ele já está fora, né? Eu já coloquei fora do processo. Então, eu penso assim que o foco básico da avaliação é a inclusão. Meus amigos, nós chegamos ao fim do programa. Eu quero dizer que eu aprendi muito na tarde de hoje com vocês e que, contrariando tudo que foi dito até aqui sobre a avaliação, eu quero dar nota 10 aos participantes dessa teleconferência que conseguiram objetivar e explicar com clareza conceitos complexos, principalmente de forma rápida. Acho que fomos bem sucedidos na missão de explicar, de vocês explicarem o que é exatamente a avaliação e toda a sinalização que foi dada para que se faça diferente, né, e que se acredite nessa proposta. Portanto, eu quero agradecer as presenças das professoras Maria Tereza Esteban e Jussara Hoffmann e do professor Cipriano Carlos Lucchesi e ainda a todos vocês que estiveram participando conosco deste evento durante essas 2 horas. E a gente aproveita para esclarecer que a teleconferência de hoje pode ser obtida dentro de 7 dias em VHS na editora Senac Nacional. E os pedidos podem ser feitos pelos telefones 0, código da operadora 21, 2537-4964 ou 2537-4984, ou ainda pela internet, pelo endereço eletrônico editora@senac.br. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima.